Hoje a gente foi convidado pelo Boticário para falar para vocês sobre reciclagem. E o legal é que esse é um processo de logística reversa das embalagens virando esse bloco aqui. Bora ver? Sempre nos Bora Ver, a gente mostra o que acontece dentro de uma fábrica. Elas fazem os produtos, depois eles ficam prontos, são levados para as lojas e essa é a logística normal. Mas hoje vai ser um pouco diferente. O Boticário, desde 2006, criou um programa chamado Bote Recicla. A ideia desse programa é conscientizar e ajudar os consumidores a descartar corretamente as embalagens. E isso é muito bacana e dá um trabalho, porque a loja recebe essas embalagens e é como se a matéria-prima estivesse nascendo de novo aqui. Ela tem que ser mandada para uma fábrica para virar outra coisa. Isso é a tal logística reversa. E o Bote Recicla é o maior programa desse tipo em quantidade de postos de coleta no segmento de cosméticos. Toda loja do Boticário tem um posto de coleta. São mais ou menos 4.000 lojas em todo o Brasil. Mais de 1.700 municípios. O Brasil é um dos maiores produtores de plástico do mundo, mas vocês acreditam que menos de 2% do plástico é reciclado? Se a gente não parar para pensar no jeito que a gente descarta as embalagens, em breve o planeta vai virar literalmente um planeta de plástico. E não por acaso o Boticário lançou um site para a gente ver como o planeta ficaria se virasse um deserto de plástico. Quem sabe assim a gente faz alguma coisa para que esse mundo de plástico fique só no virtual, né? O processo começa nas lojas. O cliente vem com a embalagem vazia e coloca nessas urnas. Eles aceitam embalagem de cosméticos de qualquer marca. As urnas vão se acumulando e quando chega um caminhão com produtos novos, ele já aproveita e leva esse material para um centro de distribuição. E agora esses materiais vieram parar aqui, uma cooperativa de reciclagem. Essas cooperativas não recebem só os materiais do Boticário, porque o volume de outros materiais é enorme. Para vocês terem uma ideia, só aqui são recebidos e processados de 5 a 7 toneladas por dia. Por isso que agora a gente vai ver o processo com vários outros materiais, não só com as embalagens. É aqui, na zona de descarga, que o pessoal já começa a colocar a mão na massa. Os primeiros materiais que vão seguir o próprio caminho são os papelões e revistas. As revistas vão ser colocadas nesse caçambão, depois passa um caminhão e leva tudo de uma vez. Cabe muito material. Os papelões vão seguir direto para a prensagem, onde eles vão ser amassados e amarrados em blocos. O espaço é um desafio quando a gente fala de reciclagem, por isso a prensa é tão importante. Cabe muito mais material e menos espaço. O vidro também vai ser separado e quebrado, ou descaracterizado, como eles chamam aqui. A maior parte do trabalho é feita nessa esteira de seleção. As pessoas ficam do lado da esteira, enquanto o material passa, eles vão fazendo a separação. Como você pode ver, todo mundo é muito bem treinado para fazer esse trabalho de um jeito extremamente rápido. Para variar um pouco, eu fui tentar colocar a mão na massa e separar PET, caixinha de suco e sacola plástica. E eu descobri que eles são muito mais rápidos do que eu imaginava. É muito difícil de separar enquanto a esteira está passando. Aqui nessa seleção, eles não estão procurando tudo. Eles focam em alguns materiais, principalmente no plástico PAD, que é o polietileno de alta densidade. É aquele que tem um triângulo com o número 2. Ele é separado entre o colorido e o branco. O PET também é separado por cor. Eu estava tirando o transparente, mas na minha frente o pessoal estava separando o azul e o cor de abóbora. Nessa esteira, eles também conseguem tirar boa parte dos rejeitos, que são os materiais que não são processados aqui nessa cooperativa. Tanto os PADs quanto o PET vão seguir para a prensa. Aí o processo deles já terminou. Todos os outros plásticos, PVC, PP, PS, são colocados juntos nessas sacolas gigantes, nesses bags. E aqui eles usam 2 especialistas em identificação de plástico para conseguir separar esses materiais, porque esses plásticos são muito parecidos entre si. Como é que a gente pode ajudar vocês organizando melhor o lixo? O que as pessoas poderiam fazer em casa que ajudaria no trabalho aqui? Então, o que a gente pede para facilitar? Separar o material seco do molhado. É bem simples assim mesmo. Você tá lá com a casca de batata, essas coisas tudo, seria o material molhado. E o material seco é todo o plástico, tudo isso daí, todo o material seco você põe num outro saco. Qual que é o melhor jeito de embalar o vidro para garantir a segurança de vocês? Então, a gente sempre pede para as pessoas colocar em um saco somente só o vidro e identificar vidro, porque na hora de pegar a gente já tem outro cuidado para pegar. Quando o material chega em logística reversa, é um pouco mais fácil para vocês de lidar com aquilo que está chegando? Ah, com certeza, é totalmente diferente. Uma vantagem de fazer a logística reversa é que os produtos do Boticário não precisam passar pela esteira. Então eles já chegam aqui separados em caixa, está escrito plástico, metal, papelão, papel. Então fica muito mais fácil o trabalho da cooperativa, dá para fazer uma reciclagem muito mais limpa. Fora que aqui é muito mais cheiroso também.
Tudo que chega aqui na cooperativa é separado e acumulado até fazer carga, como eles chamam aqui, quando junta uma quantidade grande. Aí esse material vai ser vendido para a indústria, que vai usar como matéria-prima para fazer novos produtos. E é aí que o Boticário entra na história de novo. Em 2021, o Bote Recicla, além de trazer as embalagens para reciclagem, também está fazendo um trabalho de usar o que é fabricado a partir dessas embalagens para melhorar os espaços escolares. Daqui a pouco você vai saber como. Eles têm uma parceria com uma empresa que produz blocos sustentáveis. E olha só, isso que é o legal da reciclagem. Antes a gente tinha embalagens de plástico vazias e agora a gente tem um bloco sustentável. Inclusive, essa parede que está atrás de mim foi construída com esse bloco aqui. Aquele plástico que a gente viu foi picado, depois ele recebeu alguns aditivos para ficar mais resistente, aí foi derretido, passou por uma forma e se transformou nesse bloco, que é muito legal porque tem esses encaixes, que é para a gente poder construir paredes sem precisar colocar cimento nem nada entre os blocos, do jeito que você está vendo aqui atrás. Essa loja foi construída praticamente inteirinha com esses blocos sustentáveis. E além de usar nas lojas, o Boticário também vai usar esses blocos para construir espaços sustentáveis em escolas públicas por todo o país. A ideia é que a reciclagem ajude a construir espaços que promovam a educação, que é de verdade o que pode fazer a gente virar o jogo. Dá uma olhada nas redes sociais dessa campanha e aproveita para dar uma espiadinha no mundo que a gente não quer que vire verdade, o site do Planeta de Plástico que o Boticário preparou. Uma coisa bacana da reciclagem é que cada produto que a gente quer reaproveitar tem que ser tratado de um jeito diferente. Então, se você quiser dar uma olhada como é feita a reciclagem de latinhas de alumínio, a gente foi até o Vale do Paraíba ver esse metal sendo derretido na nossa frente.